Então, beleza. Pessoal, então aquele mesmo esqueminha, tá bom? Eu vou bem devagarzinho. Se quiser ir perguntando as coisas, vai perguntando, tá bom? Ou pelo chat ou pelo microfone mesmo, tá bom? Vão anotando as coisas aí, qualquer dúvida estão perguntando, tá bom? Então a gente vai estudar alguns tópicos de trigonometria agora esses dias, tá? Beleza? Pessoinhas, a trigonometria, ela é uma parte da matemática que mistura ângulo com lados de triângulos, certo? Assim, nós vamos dividir a trigonometria em dois momentos, em duas partes aí. A primeira parte, que é a parte inicial, galera, a gente chama de trigonometria no triângulo retângulo, tá? A gente vai estudar algumas coisas de trigonometria relacionada ao triângulo, que é a parte inicial da trigonometria, tá bom? Então, vamos começando aqui, depois a gente vai fazendo uns exemplos intercalados. Eu não mandei a folhinha para vocês dessa parte, que não deu tempo de eu fazer, tá? Mas eu prometo que amanhã, até amanhã à noite, eu preparo a listinha de exercícios dessa parte da aula de hoje e mando para vocês praticarem, tá? Beleza? Ontem eu fiquei o dia inteiro preparando a aula, não tive tempo de fazer essa folhinha de vocês. Mas eu faço amanhã, tá bom? Pessoinhas, seguinte, vamos começar com a seguinte brincadeira. Quando vocês estavam lá no ensino médio, vocês aprenderam que triângulo retângulo, tá? Que é o bonitão que está aqui no quadro, ele tem a hipotenusa, que é o A, concorda comigo? Como é que eu reconheço a hipotenusa? Ela é sempre oposta ao ângulo reto, né? Então, o ângulo reto está aqui, ó, no vértice A, e a hipotenusa está lá em cima, bonitinho, tá? E os outros dois catetos, o cateto B e o cateto C, eles são chamados de catetos. Quando a gente usa o teorema de Pitágoras, turma, não importa qual é qual cateto. Os catetos não têm nomes específicos lá na geometria, tá ligado? Só que aqui na trigonometria, nós vamos dar nome para esses catetos. Então, gente, o beabá da trigonometria, tá? Feijão com arroz da trigonometria. Eu tenho que bater o olho no triângulo e saber quem que é o cateto adjacente e quem que é o cateto oposto. Então, esse é o primeiro lance, a gente pensar nisso, tá? E deixa eu contar uma historinha para vocês. Ó, quando eu tenho um triângulo, turma, retângulo, você tem um ângulo reto, é óbvio. Por isso que ele é retângulo. Só que eu não vou me basear no ângulo reto, tá? Eu vou me basear num dos outros dois ângulos agudos. Presta atenção aqui, ó. Você tem um ângulo alfa que está aqui embaixo, fechou? E você tem um ângulo aqui em cima, que eu não dei nome, mas seria um outro nome do triângulo. Certo, turma? Então, ó, você tem o ângulo de baixo e você tem um ângulo de cima aqui que eu não dei nome. Quando eu for dizer quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente, eu tenho que parar e pensar no ângulo primeiro, tá? Não é assim, o cateto C é sempre o oposto, o cateto B é sempre o adjacente. Não tem isso. Então, galerinha, se eu pensar no ângulo de baixo, presta atenção na figura, hein? Se eu pensar no ângulo de baixo, o que quer dizer a palavra adjacente? Adjacente, turma, quer dizer do lado, pertinho. Então, você está vendo o cateto C? O cateto C, ele não está coladinho no ângulo? Quem está coladinho no ângulo, turma, está adjacente. O B, que não tem nada a ver com o ângulo alfa, é o oposto, tá? Então, para essa figura minha que está aqui, o lado Czinho seria o cateto adjacente e o lado Bzinho seria o cateto oposto. Tá bom, galera? Então, fique esperto, tá? Porque se você não souber isso, pode enfiar a sacolinha, a violinha no saco e ir embora. Isso é básico. Você tem que bater o olho no triângulo e saber quem que é o cateto adjacente e quem que é o cateto oposto. Tá ligado esse começo, gente? Tudo bem? E repito, gente, esse nome adjacente e oposto tem a ver com o ângulo, tá? Como o ângulo está aqui embaixo,
C é o adjacente e B é o oposto. Bom, feito isso, agora que eu já sei olhar para um triângulo e já sei dizer quem que é quem, a gente já pode criar as três primeiras grandezas trigonométricas, que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Tá? Então, aqui, ó, eu só pus a palavrinha cateto adjacente ou oposto ali para a gente marcar. Tá bom? Então, agora, existe uma grandeza chamada de seno, que é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. É assim que nasce a trigonometria, turma. Tá? Ela nasce com essas grandezas que os matemáticos chamaram de seno, cosseno e tangente. Pessoinhas, o seno do ângulo, tá? A gente tem que pôr o ângulo aqui, tá? Senão não tem sentido. Sempre trigonometria relaciona-se com ângulo. Se não tiver ângulo, não tem trigonometria. Tá? Não sei nem se vocês pararam para pensar na palavra. O que significa a palavra trigonometria? Ó, seria metria, medida. Gono é ângulo. Tri de triângulo. Então, se eu fosse traduzir a palavra trigonometria, é o estudo das medidas dos ângulos de um triângulo. Fechou? Mas isso é só curiosidade. Prof, o que é o cosseno? Cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E o que é a tangente? A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Galera, basicão, tá? É daí que nasce tudo que a gente vai estudar em trigonometria. Certinho? Vocês lembravam disso lá no ensino médio? Show de bola? Então, na trigonometria, a gente diz que seno, cosseno e tangente são as três grandezas principais da trigonometria. Certo, turma? Para ficar mais fácil de memorizar, tá? Ó, seno, coi. Cateto oposto por hipotenusa. Estou abreviando aí, tá? Cosseno cai. Cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, seno coi, cosseno cai, tangente coca. Certo, turma? Vocês lembravam disso? Vocês estão vivos aí? Tudo bem? Só eu que falo. Ô, Marcelo, eu nem sabia. Ô, Marcelo, não. Nossa, tô perdidinha. Júlio. Fala, Mariana. Ah, não, Mariana não, Marcela. Marcelo, eu nem sabia que ia ter aula à tarde. Uai, sorte que você chegou em tempo, hein, menina? A Giovana, minha amiga, que me lembrou. Ah, amiga, dessas coisas. Você tá com o caderno aberto? Deu tempo de você abrir o caderno, anotar as coisinhas aí? Tô tudo certinho, graças a Deus, mas nem sabia que ia ter aula à tarde, ó. Não, pois é, mas o pessoal tava contando mesmo que foi meio confuso, né? Uma hora tinha, uma hora não tinha. Mas a partir da semana que vem nós vamos seguir o nosso horário normal, tá? Aliás, a escola inteira vai seguir o horário normal de aula. Fica esperto. Tá. Viu? Tudo bem, gente? Essa primeira parte. Show de bola. Posso passar? Se puder ser escrito. Pessoinhas, uma outra coisa interessante para vocês lembrarem é essa tabelinha aqui, né? Que a gente vai usar bastante em problemas de trigonometria, tá? Tem que saber, galera. Se você ainda um dia não decorou, dá um jeito aí de memorizar, tá? É a tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Ó, o 30, o 45 e o 60 são chamados de ângulos notáveis. São os ângulos que a gente usa corriqueiramente nos exercícios, tá? E aqui eu fiz seno, cosseno e tangente. Beleza? Aí tem essa tabelinha que vocês aprenderam lá no ensino fundamental e que a gente vai usar bastante nos exercícios dessa aula. Vocês lembraram dessa tabelinha? Essa tabelinha chama tabelinha dos ângulos notáveis, tá?
Beleza? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Vou dar um instantinho, tá? Para quem quiser copiar. Posso, galera? Tudo bem? Pode. Então, beleza. Continuando. Pessoinha, só para brincar, tá? Só para a gente usar aí o que a gente aprendeu. Um foguete é lançado sob um ângulo constante de 30 graus. Quantos metros ele terá percorrido em linha reta quando ele atingir a altura de 3 km? Se você não quiser ficar copiando os enunciados, galerinha, depois eu mando os slides para vocês, tá? Mas se quiser copiar aí também, fica à vontade. Só para a gente brincar aí com o que a gente aprendeu até agora. Vamos desenhar a situação? Então vamos lá, ó. Isso vai lembrar um triângulo retângulo, né? Que ele falou que um foguete é lançado sobre um ângulo constante de 30 graus. Então é como se o foguete estivesse aqui embaixo, ele foi subindo, 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 o ângulo de 30 a gente marca aqui embaixo, concorda? Apesar de ele não ter dito exatamente aonde que é o ângulo, mas é com horizontal, tá? A pergunta é assim, ó. Quantos metros ele terá percorrido? Então, ó, o foguetinho está andando aqui, ó. Quantos metros ele terá percorrido quando ele atingir a altura de 3 quilômetros? Então, eu quero saber essa distância x aqui, ó, com uma altura de 3 quilômetros. A altura é sempre na vertical, né, galerinha? É a altura em relação ao chão. Então, o foguete está subindo, 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 subindo. Quando ele chegar numa altura de 3 metros, eu quero saber o tanto que ele andou. Tá bom? Essa aqui é a ilustração do problema. Pessoas, olhou para um exercício, viu que tem ângulo, principalmente os ângulos de 30, 45 e 60. E ele está pedindo para achar a medida de lado, usa trigonometria. Tá bom? E aí, ó, tem gente que fica perdido aí na hora de usar uma fórmula. Ah, Júlio, eu não sei se eu uso seno, se eu uso cosseno, se eu uso tangente. Criatura, é só você olhar para a figura e ver quais são os dois lados que você quer relacionar. Então, por exemplo, quando eu olho para essa figura, o ângulo de 30 está aqui embaixo. Beleza. O que o x é, Júlio? O x é a hipotenusa. O que o 3 é, professor? O 3 é o cateto oposto. Sim ou não? Olha, e quem que brinca com o cateto oposto e com a hipotenusa? Então, você vai caçar das três formulazinhas que você viu, aquela que ao mesmo tempo relaciona o cateto oposto e a hipotenusa. Então, quem que faz isso? É o seno. A formulazinha do seno não é COI?
cateto oposto por hipotenusa? Então, para esse problema, é mais legal eu usar a formulazinha do seno. A do cosseno e a da tangente não seria interessante, porque elas precisam do cateto adjacente, você não tem. Então, gente, assim, para esses probleminhas iniciais de trigonometria, que envolve triângulo, você sempre vai bater o olho na figura e olhar o que você tem e o que você quer. E a partir daí você decide se você vai usar a fórmula do seno, do cosseno ou da tangente. Entenderam como é que funciona a análise? Vamos substituir as coisinhas lá então? Então vamos lá, seno de quem, Júlio? Seno de 30, que é o ângulo que foi dado, tá vendo? Então, seno de 30 é o có. Quem é o cateto oposto? É o 3. Quem que é a hipotenusa? É o x. Olha lá, montei o probleminha, tá vendo? Facinho, turma? Tranquilo? Aí você vai na tabelinha, né? Você vai na tabelinha que você decorou. Tá aí a nossa tabelinha. Quanto que é o seno de 30, Júlio? Olha lá na tabelinha, ó. O seno de 30 é meio. Então, você vai lá no exercício e coloca um meio no lugar do seno de 30. Então, meu seno de 30, meu amiguinho, vai valer meio. Tá bom, então meio é igual a 3 sobre x. Facinho, turma? Aí você multiplica cruzado, x vezes 1x, 2 vezes 3, 6. Então, resposta, o x aí é 6 quilômetros. Então, esse foguete, ele andou 6 quilômetros até atingir a altura de 3 metros. Dúvidas? Tudo bem, gente? Beleza pura? Posso passar? Tranquilo? E só mais um exemplo. Oi? Pode passar. Ah, tá. Tranquilo. Galerinha, só mais um exemplo, a gente terminar essa parte inicial. É um enunciado bem curtinho, então é fácil de copiar aí, ó. Com os dados da figura, com os dados indicados na figura, e sabendo que y menos x é igual a 4 raiz de 3, quanto vale a soma? Calcule o valor da soma x mais y. Entenderam o enunciado, turminha? É bem curto o enunciado, né? Não tem historinha nenhuma. Ele só te deu, ó, o que é x? X é esse catetinho pequeno aqui. E y é esse catetão grandão. Ele deu uma dica, disse que y menos x igual a 4 e está perguntando quanto que vale x mais y. Já é um probleminha um pouco mais rebuscado, né? Um pouco mais interessante. Mas nós vamos usar a trigonometria também para resolver o problema. Quando eu bato o olho no exercício, eu vejo que tem triângulo retângulo e eu vejo que tem ângulo notável, primeira coisa que coça de vontade de fazer é usar a trigonometria. Tá certo? Ô, Júlio, Oi. tem um negócio no meio da tela do seu computador, eu acho, que fica aparecendo e sumindo toda Eu só hora. não sei como é que tira isso aqui. Eu sei, mas eu sou macaco novo aqui ainda, eu tenho que depois mexer nas configurações para saber como é que tira esse negócio. Sacou? Eu não.
Prometo que na próxima aula não vai ter essa coisa flutuante aí, viu? Essa coisinha flutuante aqui, né? É, eu percebo que tem. Para mim também aparece, mas eu não consegui tirar esse sem vergonha daí ainda. Mas não atrapalha muito, não. É, tava só em cima. É ficar ruim mesmo, mas na próxima vez eu vou ver se eu consigo tirar ele daí. Pessoal, vamos lá, vamos resolver o problema. Se eu ficar fuçando aqui, não vai dar certo. Pessoinhas, seguinte. Eu quero usar trigonometria. Então tá, tem triângulo retângulo? Tem. Triângulo notável? Tem. Só que tem dois triângulos, né, turma? Você tem um triângulo maiorzão, grandão, que tem um lado Y aqui, e tem um triângulo menorzinho, pequenininho, que tem um lado X. Tá? Ô, gente, mas para eu usar seno, cosseno ou tangente, eu preciso de dois lados, né? Porque é um lado sobre outro, né? Então, para me ajudar a resolver o problema, senão eu não vou conseguir. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar chamando esse lado de baixo de K. Eu inventei uma letra para simbolizar esse lado de baixo. Júlio, por que você fez isso? Primeira coisa, porque esse K que eu inventei, ele vale tanto para o triângulo pequeno quanto para o grande. Isso é interessante, né? É uma letra só que vale para os dois triângulos. E outra, galera, se eu não fizer isso, eu não consigo resolver a questão. Eu fico viajando na maionese. Tá bom? Então agora eu vou dividir o problema em duas partes. Primeiro eu vou fazer com o triângulo maior, tá? Então olha aí, eu tirei o triângulo maior dali, só para ficar mais claro. Aqui na vertical você tem o Y, na horizontal você tem o K. E o ângulo é de 60 graus. Certo? Isso aqui seria o nosso probleminha de aula, tá, galera? Como se fosse um exercício que eu estou resolvendo na aula para vocês. Depois vai estar na folhinha de vocês lá bonitinho. Pessoas, vamos olhar para o triângulo para ver qual grandeza trigonométrica é legal eu usar? Ó, o ângulo de 60 está aqui embaixo, não tá? O que o casinho é do 60? Qual o cateto que o casinho é do 60? Adjacente, Júlio. Isso aí, adjacente, beleza. E o Y? É o oposto. Oposto. Perfeito. Quem que ama o cateto oposto e o cateto adjacente? Tangente. Tangente. Isso aí. Então, olha lá, ó. Tangente é o que eu vou usar no exercício. Então, tangente igual a coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos aplicar ele no exercício? Vamos lá. Tangente de 60, que é o ângulo, é o cateto oposto, que é o Y, sobre o cateto adjacente, que é o K. Tá claro? E aí você vai na sua tabelinha, que eu deixei aqui do lado para a gente colar, pega a tangente de 60 e substitui no lugar dela. Ô, Júlio, mas vai ficar duas letras aqui, não faz mal. Deixa quietinho aí. Esse casinho, no final, ele vai sumir. Então, tangente de 60, eu vou te trocar por raiz de 3. Beleza. Pronto, eu vou fazer mais uma coisinha aqui, tá? Esse K que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Pode ser? Então, vai ficar ó, Y igual a K vezes raiz de 3. Show de bola, turma? E deixa guardadinha essa informação. Deixa quietinha aí. Então, a primeira parte do problema está feita. Dúvidas? Gente, eu vou fazer a mesma coisa com o triângulo pequenininho. Tá bom? Eu vou tirar esse triângulo pequenininho daqui. Agora é o pequenininho, tá vendo? Ó? O K está aqui embaixo e o X está na vertical. Gente, tudo igual ao raciocínio, tá? Lá, 30 está aqui embaixo. Então, o X é o cateto oposto. O K é o adjacente. E nós vamos usar tangente de novo.
Então, vamos lá, escreve aí, tangente de 30, agora o ângulo mudou, hein, gente? O ângulo é 30. É igual a cateto oposto por cateto adjacente. Então, vai ficar x sobre k. Tá vendo que é um raciocínio bem parecido com o outro? E quanto é tangente de 30, Júlio? Aí você vai lá na tabelinha, tangente de 30, tá aqui, ó, raiz de 3 por 3. Vamos substituir. Então, raiz de 3 por 3 entra aqui, igual a x sobre k. Tá indo, turma? Agora eu vou multiplicar cruzado. Então, fica 3 vezes x, 3x. Raiz de 3 vezes k, k raiz de 3. Interessante, hein? Então, a primeira continha me deu que y é igual a k raiz de 3. E a segunda continha me deu que 3x igual a k raiz de 3. Tá acabando, hein? Já perceberam uma coisa interessante que pode acontecer aí? Como é que eu posso unir agora essas duas informações? Ah, Júlio, não quero falar com você. Então, nós vamos fazer assim, ó. Júlio, Vamos fazer uma substituição. Nós vamos pegar, no lugar desse k raiz de 3 aqui, turminha, ó, eu vou pôr y. Aí o k vai sair da minha vida. Entenderam a manha? Então, ó, vou repetir. Tá vendo esse k raiz de 3 está aqui embaixo? Eu aprendi ali em cima, ó, que o k raiz de 3 é o y. Então, o k raiz de 3 eu vou te chamar de y. Então, ficou y igual a 3x. Pronto, cheguei em algo interessante. Quase acabando o problema, só falta a última parte agora. Então, basicamente, por que eu fiz tudo isso aqui no exercício até agora? Para descobrir que y era igual a 3x. Show de bola, turma? Beleza pura? Beleza. Então tá, agora nós vamos terminar a questão, hein? Pega a dica que está lá em cima. Eu tinha até esquecido dela, ó. Até agora eu não usei. Vamos pegar a dica do problema, ó. A porcaria está me atrapalhando. Depois eu vou dar um jeito de aprender a tirar isso aqui daqui. O que está escrito lá no problema? Ó, y menos x igual a 4 raiz de 3. Então vamos escrever aqui embaixo, ó. Y menos x igual a 4 raiz de 3. Pessoinhas, isso aqui estava escrito no problema, hein? Eu estou pegando lá de cima. E agora eu vou substituir de novo. Olha lá, já que o y vale 3x, vamos vir aqui e no lugar do y a gente chama de 3x. E aí praticamente acabou o exercício. Aí. Você vai descobrir o x e vai descobrir o y. Estou fazendo um sisteminha, beleza? Estou isolando e substituindo. Então vamos lá. Ó, fica ligado, hein? Eu troquei o y por 3x. Então ficou 3x menos x. Júlio, eu não entendi essa parte. Então vamos de novo. Da onde veio essa equaçãozinha? Você entendeu, Marcelo? Oi? Essa equaçãozinha aqui, ó, que eu estou apontando. Você entendeu da onde que ela veio? Do problema. Do problema, ótimo. E essa outra de baixo veio da minha conta, não veio? Ah. Então tá, agora eu tenho a equação de baixo, que eu fiz com a minha conta, e eu tenho a equação que o problema me deu. Eu estou fazendo um sisteminha, Marcelo. Olha lá que legal, ó, o y é igual a 3x. Aham. Então eu estou vindo aqui, no lugar do y, eu vou colocar 3x. E o resto eu vou copiar. Tá lá como é que ficou, ó. O y eu troquei por 3x. Esse Entendi. x eu copiei e o 4 raiz de 3 eu copiei. Acho que eu entendi. Show de bola? Show de bola. Agora é só terminar a conta. Termina a conta e para mim acha esse x. Quanto vai dar o x aí? Vai dar 2x, não vai? Muito bem, Marcela. Lá, 2x igual a 4 raiz de 3. É. Faço 2 dividindo. Passando 2 dividindo, quanto que vai dar x?
2 raiz de 3. Pronto. Então já achei o x. 2 raiz de 3. Calma, tá acabando, hein? Achei o x. Bom, mas se eu achei o x, automaticamente dá para achar o y, não dá? Porque o y não é o triplo de x, turminha? Ora, então já que o x vale isso, é só multiplicar por 3 que eu vou achar o y. Então eu já posso dizer que y vale 6 raiz de 3. Vê se sim. Não entendi. Então vamos de novo. O x tudo bem. Tudo bem. O que fala a equaçãozinha aqui de baixo? Ó? O que o y é? 3 vezes x. Então eu peguei esse valor e multipliquei por 3. Só isso? Só isso. Por isso que deu 6 raiz de 3. Tudo bem agora? Aham. E qual que vai ser o gabarito? O que ele pediu? Lembra a pergunta lá do exercício? Ele quer saber quanto que é a soma x mais y. O que dá se eu somar o x com y, turma? 8 raiz de 3. Quanto? 8 raiz de 3. Pronto, é o gabarito. Olha lá, gracinha. Um emoji feliz porque acertou a questão. E um triste, porque é muito problema, um problema chato. Ah, mas é um problema que a gente está estudando. Os problemas que caem na Unifena são mais fáceis que esse. É. Esse é bem de estudar a matéria, saber o que está fazendo. Uhum. O importante é entender e depois tentar fazer a tarefa. Eu estou devendo exercício para vocês, mas vou mandar, prometo. Gente, olha com calma o exercício aí, vê se tem dúvida, tranquilo. Pessoinhas, vamos fazer uma pausa, tá? Pra não ficar muito cansativo. Pra gente respeitar como se fosse um horário da escola mesmo. Então, a que for 3h20, né? 3h20 eu volto, tá bom? Eu não vou nem deslogar, vou ficar aqui na sala mesmo. Vamos levantar, dar uma esticadinha. Aí, a hora que for daqui a pouquinho, a gente volta. Tá bom? Tá.
Galerinha voltando. Vamos lá terminar o nosso dia? É 3h25. Então, vamos lá. Vamos voltar. Eu combinei 3h20, não foi isso mesmo? Falei 3h20, 3h30. Ah, pode ser até 3h30, né? É. Vai rolando, hein, Marcelo? Vou esperar mais 2 minutinhos, pessoal, voltar, vai. Só porque eu sou bonzinho. Ô, Júlio, o Antônio falou pra você aceitar ele aí. Uai, não tô vendo convite nenhum aqui, pô. Deixa eu ver aqui. Ele conseguiu entrar? Júlio, Oi. tem um tanto de gente que não tá conseguindo entrar, porque eu acho que você tem que aceitar. Não, o problema é que eu não estou recebendo a solicitação. Agora que chegou, ó. Manu, É que eles estavam falando no grupo. Ashley. Deu Obrigada. certo? Acho que sim. É que às vezes não chega aqui para mim, entendeu? Aham, entendi. Acho que deu certo agora. Quando for assim, vai tentando. Às vezes tenta uma vez, não vem, depois uma hora dá certo. É, eu tentei, aí agora deu certo. Beleza. Obrigada. Ô, moçadinha, então vamos lá, né? Nós vamos terminar nossa brincadeira aí. Agora eu vou só trocar aqui de... Deixa eu achar outra aula aqui. Pessoal, então tá. Depois eu vou mandar a listinha de exercícios para vocês da aula de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Essa semana que vem a gente vai fazer mais exercícios para praticar. Então, aula 12, tá? Vamos aproveitar para a gente adiantar a teoria. Então, uma aulinha nova aí. A gente dá o nome de relações trigonométricas. A gente vai aprender mais algumas formulazinhas que a gente usa em exercícios de trigonometria. Tá? Seria a aula 12 nossa, tá bom? A aula anterior é a 11, agora é a aula 12. Só preciso organizar o estudo de vocês aí. Aí eu fico devendo a listinha das duas aulas, tá? Vamos lá, professor. O que são relações trigonométricas? São algumas fórmulas, algumas relações que vão associar seno com cosseno e com tangente. Tá bom? Fechou? Ô, Júlio, estão pedindo pra você aceitar de novo aí. Tô admitindo aqui agora que chegou o convite. Beleza, vamos lá. Turminha, então, ó, para quem chegou aí, o que são relações trigonométricas? Ixi, agora a janela veio parar no meio. Tá, acho que agora deu. Relações trigonométricas, galera, são relações que envolvem essas grandezas que nós estudamos. Então, agora nós vamos deixar os triângulos de lado e vamos falar só um pouquinho de contas, tá? Quais são as fórmulas que associam essas grandezas que a gente estudou? A princípio, turminha, a trigonometria tem 3 grandezas principais. A gente chama de seno, cosseno e tangente, tá? Então, nós vamos aprender agora, nessa aula 12, que não é só seno, cosseno e tangente que existem,
Tem outras grandezas também misturadas na trigonometria. Tá bom? Então vamos com calma aqui para a gente entender direitinho. Pessoinhas, então acompanhe o raciocínio comigo. Olha esse triângulozinho retângulo aí, bonitinho. O ângulo alfa está aqui embaixo, tá? Fala uma coisa para mim. Quem que é o seno de alfa? Olhando para esse triângulo. Quem que é o seno de alfa olhando para esse triângulo aí? Ninguém? Ah, não quero falar com você, Júlio. Seno, galera, é cateto oposto por hipotenusa. Então, se eu olhar para o triângulo, fica C sobre A. Concorda? Porque C sobre A é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ótimo. Prof, o que é o cosseno? Vamos lá na formulazinha? Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Então, pelo meu desenho, vai ser B sobre A. Tá? Então, olhando para esse triângulo, o seno é C sobre A, o cosseno é B sobre A. O que diz o teorema de Pitágoras? B quadrado mais C quadrado igual a quadrado. Teorema de Pitágoras aí, beleza? Então, B quadrado mais C quadrado igual a quadrado. Agora, olha que interessante, galerinha. Eu vou dividir todos os termos por A quadrado. Júlio, por que você vai fazer isso? Primeira coisa, galera, eu vou fazer isso porque primeiro que eu posso. Eu tenho o direito de pegar todos os termos da equação e dividir por A quadrado, certo? Agora, olha que interessante, o porquê vocês vão entender depois que eu fizer, tá? Vamos lá. Se eu pegar o B quadrado, o C quadrado e o A quadrado e dividir tudo por A quadrado, vai ficar assim, ó. Então, eu pus um A quadrado embaixo de cada termo. Gente, isso não altera o problema, tá? Isso não altera o exercício. Fechou? Aí, olha que interessante. O que é B sobre A? Olha aqui, ó, na teoria. B sobre A é o cosseno. Então, por isso que eu dividi tudo por A quadrado. Que eu queria chegar nessas formulazinhas aqui, ó. B sobre A é o cosseno. Mas como está o quadrado, os dois, vai ficar cosseno quadrado. Então, na verdade, eu ordenei errado aí, né? Ó, o seno é C sobre A. Só troquei as bolas aqui, tá, turma? Então, vem aqui, ó. Seno é C sobre A. E o cosseno é que é B sobre A. Vai ficar, ó, seno ao quadrado mais o B sobre A é o cosseno ao quadrado. Gente, tudo ao quadrado, tá? Aqui tá tudo ao quadrado aqui. E o que é A quadrado dividido por A quadrado? Vai dar 1 quadrado. Que A sobre A é 1. Júlio. Gente, para arrematar o exercício não, né? Aonde eu quero chegar, para eu não ficar escrevendo esse parênteses aqui, ó, eu vou tirar esse quadradinho de fora do parênteses e vou pôr aqui no meio do seno, tá? Para eu dizer que é o seno que está ao quadrado, tá bom? Para eu não ficar escrevendo esse parênteses aí. Ô, Júlio, por que você só não tira o parênteses e pronto? Se eu só tirar o parênteses, turma, vai dar a entender que é o ângulo que está ao quadrado. É o alfa que estaria ao quadrado, e não é. Quem está ao quadrado é o seno dele, tá bom? Por isso que é bom escrever esse quadradinho aqui, ó, onde eu coloquei. Tá? Mais cosseno quadrado igual a 1. Gente, então, da aula 12, essa é a primeira fórmula importante que eu quero que a gente saiba. Que a gente vai usar nos exercícios depois. Beleza? Essa fórmula diz que toda vez que eu pegar o seno e levar ao quadrado e somar com o cosseno ao quadrado, sempre dá 1. Essa fórmula é importante, tá?
a gente usa bastante em problemas de trigonometria, turminha. E ela tem um nome, tá? Não precisa ver nome não, só curiosidade. Ela é chamada de relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Fechou? Então, quando eu falar assim, gente, vamos usar a relação fundamental, quer dizer que nós vamos usar essa forma. Acompanharam o raciocínio, turma? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Antônio, teu microfone tá ligado. Já pedi pra você desligar aqui. Foi mal, foi mal. Eu não vi. É, Antônio. Ô, gente, mal. meu microfone sempre fica ligado também, viu? Sem eu ver aqui. Se vocês verem, vocês podem falar. Ó, a Marcela pondo ordem na aula. Gostando de ver, hein? O quê? Marcela pondo ordem na aula, gostando de ver, ué. É porque sempre eu fico com o microfone ligado e atrapalha e eu nem vejo. Aí quem vê pode me falar. É, que fica um som ambiente, realmente atrapalha um pouquinho. Fica. Pessoal, posso passar aqui? Todo mundo sacou essa formulazinha? Vamos guardar ela aí, tá? Vamos usar ela depois. Isso é importante, tá? Importante, rosinha, feinha aí. Volta para o nosso triângulo. Vamos lá de novo. Tudo igual ao raciocínio. Tem o triângulo, não precisa desenhar de novo não, tá? É o mesmo triângulo. Já tem aí. O que é o seno mesmo? Cateto oposto por hipotenusa. Essa é a fórmula do seno. Que no triângulo é C sobre A. Gente, estou repetindo, tá? Tudo similar. O que é o cosseno mesmo? Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, que é B sobre A. Beleza, ótimo, lindo e maravilhoso. Agora eu vou fazer uma conta diferente, hein? Agora há pouco eu usei o Pitágoras para chegar naquela formulazinha legal. Agora eu vou fazer uma conta diferente. Eu vou pegar o seno e vamos dividir pelo cosseno. Então, eu escrevi aqui, ó, nós vamos dividir o seno por cosseno. Por quê? Porque eu quero, eu estou afim. Então, tá. Vamos fazer a divisão do seno pelo cosseno. Olha lá, ó. C sobre A entrou no lugar do seno. B sobre A entrou no lugar do cosseno. Sacaram a manha? O seno é C sobre A. O cosseno é B sobre A. E eu sei que divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, olha lá, galerinha, eu conservei a primeira, que é C sobre A, e multipliquei pelo inverso da segunda, que é A sobre B. O A corta com A, porque é uma multiplicação. Então, o A de cima vai cortar com o A de baixo e vai sobrar só C sobre B. Foi muito rápido, gente, vocês entenderam? Eu cortei o A de cima com o A de baixo e sobrou C sobre B. Opa, mas pare e pensa. Olha lá na sua figura. O que é C sobre B, Júlio? C é o cateto oposto e B é o cateto adjacente. Quem que gosta, hein? Quem que é a divisão do cateto oposto pelo adjacente? É a tangente. Então, pronto, ó, eu descobri que na hora que eu dividi o seno pelo cosseno, deu a tangente. Então, acabei de inventar uma outra fórmula, também chamada de relação trigonométrica, que diz que tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Entenderam, turma? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, essa é a segunda formulazinha dessa aula. Vocês percebam, galera, que tudo que eu estou falando para vocês nasce do triângulo retângulo, né? E nasce daquelas formulazinhas básicas da primeira aula. Uma coisa puxando outra, né? A gente vai inventando fórmulas com as 3 primeiras que a gente estudou. E aí, tudo bem, turma?
Se tiver dúvida, pode perguntar, hein? Galerinha, posso passar? Pode ir? Pode. Então vamos lá. Pessoal, a gente disse que na trigonometria, seno, cosseno e tangente, elas são chamadas de razões trigonométricas diretas. Razão porque são divisões, né? Lembra que a palavra razão significa divisão. Tipo assim, o seno não é o cateto oposto pela hipotenusa? Cosseno adjacente pela hipotenusa, tangente oposto pela adjacente? Pelo fato dessa ideia de seno, cosseno e tangente ter nascido de frações, a gente dá o nome de razões trigonométricas. Diretas. Diretas, sim, são as mais importantes. São as 3 primeiras que a gente aprendeu. Tá? Só que, galera, não existem só essas 3 razões. Tá? Fala uma coisa para mim. O que é o inverso de um número? Por exemplo, qual é o inverso de 5? É um número negativo. Fera, Antônio, número negativo não chama inverso, ele chama oposto. É 1 sobre 5? Isso, é trocar numerador com denominador. Então, quando eu uso a palavra inverso, quer dizer jogar para baixo. Então, o inverso de 5 é 1/5. O inverso de 10 é 1/10. Quando eu troco de sinal, chama oposto, tá? Não chama inverso, chama contrário. Gente, eu vou inverter o seno, eu vou inverter o cosseno e vou inverter a tangente, tá? Então, nós vamos inverter o seno, vamos inverter o cosseno e vamos inverter a tangente. Então, lá, vai ficar 1 sobre seno, 1 sobre cosseno e 1 sobre tangente. Galerinha, quando eu inverto as 3 primeiras razões, que são as principais, digamos assim, eu vou encontrar outras 3 razões, tá? Chamadas de cossecante, que a gente abrevia por cossec, cossecante primeiro, né? Cossecante, que é o inverso do seno, secante, que é o inverso do cosseno, e cotangente, que é o inverso da tangente. Pronto, então eu tenho mais essas 3 formulazinhas aí na minha vida. Nossa, muito difícil. Não, cabeça, presta atenção, não é difícil. É só você lembrar, você vai inverter o seno, vai inverter o cosseno, vai inverter a tangente, e quando você inverter essas 3, você vai estar criando outras 3 medidas chamadas de cossecante, secante e cotangente. Olha aí, vê se vocês entenderam o lance do negócio. Não pode perguntar. Beleza pura, gente? Ô, Júlio, quer dizer, então, que a trigonometria, ela tem 6 grandezas, 6 razões? Sim. Ao todo são 6. É seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. São essas 6 grandezas que existem na trigonometria. 6 razões, né, trigonométricas. Dúvida, gente? Tudo bem? Ô, Manuela, você é parente da Paula? Você é irmã da Paula?
Sua prima. Eu descobri pelo sobrenome. Por Beta. Legal. E ela já casou? Tem filho já? E a Paulinha é gente boa. Nossa, tá namorando dando uma cursinha. Faz 15 anos que ela tá namorando. É o mesmo rapaz? Para de fofocar também, né? Ah, então tá certo. Namorado novo. Não, faz parte. É assim mesmo. A vida segue. Ô, turminha, essas 3 outras grandezas que a gente acabou de inventar, elas são chamadas de razões trigonométricas inversas, tá? Pessoinhas, não preocupa muito com esse nome, não, tá? Ai, Júlio, tem que saber quem que são as razões trigonométricas diretas, não. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona a estrutura da coisa. O que eu quero que vocês saibam é que existe seno, cosseno e tangente e que existe cossecante, secante e cotangente. E como é que calcula essas coisas. Depois nós vamos fazer um exemplo prático e nós vamos ver como é que a gente aplica isso nos exercícios. Tá bom? Certo, turma? Até aí, alguma pergunta? Tá, beleza então. Vamos passar aqui, vamos seguir. Pessoinhas, vamos lá. Só tem mais 3 formulazinhas que eu quero mostrar para vocês. Nossa, Júlio, mais 3? Mais 3. Presta atenção que eu tô acabando, ó. Vamos pensar numa coisa comigo. Eu vou mostrar para vocês que uma coisa vai puxando outra. O que eu acabei de aprender? Que cotangente é 1 sobre tangente. Não é isso, galera? Vamos voltar aqui, ó. Cotangente é 1 sobre a tangente. Então, nós vamos partir daqui. Só que tangente, eu aprendi ali atrás que é seno sobre cosseno. Lembra? Vocês têm anotado aí. Quem anotou, viu que a tangente é seno sobre cosseno. Olha aí para vocês verem. Pessoal, divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá vendo? Ó, conservei o 1, multipliquei pelo inverso de seno sobre cosseno. Ah, então eu descobri que a cotangente é cosseno sobre seno. Então, acabamos de descobrir mais uma relação trigonométrica. Então, cotangente é cosseno sobre seno. Tudo bem, turma? É uma aulinha bem chata, né? Que tem muita fórmula, né, galerinha? Ô, Infelizmente. Júlio, eu não entendi essa. Vamos de novo, então. Comecei por aqui, Marcelo. Tudo bem que cotangente é 1 sobre tangente? Tudo bem. Tudo bem. E vamos voltar lá, Marcelo. Não sei se você anotou aí, ó. A gente Anotei. viu agora há pouco que tangente é seno sobre cosseno, tá vendo? Aham. Nós vamos misturar as coisas agora, hein? Eu vou usar esta formulazinha misturado com essa aqui. Eu vou juntar as duas. Então, vamos lá agora terminar. Ó. Cotangente é 1 sobre tangente. Aí eu fui ali e troquei a tangente por seno sobre cosseno. Ah, tá. E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. Isso aqui é uma divisão de fração. Então, eu observo 1 e multiplico pelo inverso da segunda, que é o cosseno sobre seno. Nossa Senhora. Sim ou não? Sim. Vou devagarzinho aí, ó. Copia aí. Deixa eu só fechar a janela que tá chovendo. Tranquilo. Pronto. Marcelo, aí eu concluí que a cotangente é cosseno sobre seno. Então, vamos lá. Resumindo, tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. E faz sentido, né? Porque é o inverso, horas. Uma fórmula é o inverso da outra. Tá, então peraí. Então a cotangente
vai ser cosseno sobre seno. Isso. E a secante vai ser o quê? Olha aí. O que você anotou que a secante é? Secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno. E a cossecante? 1 sobre seno. Pronto. Aí você vai sabendo calcular cada coisa. Ah, tá. Mas então a fórmula final da cotangente, então vai ser cosseno sobre seno. Tem duas. Qual que é que você anotou anteriormente? 1 sobre tangente. E agora? Cosseno sobre seno. E qual que você vai usar? Cosseno sobre seno? Qualquer uma que você quiser. Ah, beleza. Então, para fazer um exercício, você pode usar qualquer uma das duas fórmulas para calcular a cotangente. Tá. Se o exercício te der a tangente, você usa a primeira. Cotangente é um subtangente. Aham. Se o exercício te der o cosseno e o seno, aí você usa essa. Cotangente é cosseno sobre seno. Tá. Então, Marcelo, o que nós estamos aprendendo? As várias fórmulas que tem dentro da trigonometria. E Tá. depois eu vou começar a brincar com essas fórmulas para fazer os exercícios. Tá. Eu estou apresentando para vocês quais são as fórmulas que a gente vai usar nas aulas para fazer os problemas de trigonometria. Viu? A lógica? Galerinha, para acabar a aula, tá? Vamos lá. Só tem mais duas, que elas não são importantes, mas eu vou citar aqui, para quem quiser saber. Facilita um pouco a vida às vezes. Ó, eu vou pegar, como é que chama essa fórmula mesmo? Seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Essa formulazinha chama relação fundamental, certo? Relação fundamental. O que eu vou fazer com essa relação fundamental? Eu vou dividir todos os termos por seno quadrado. Lembra lá no começo que eu peguei um teorema de Pitágoras e dividi tudo por a quadrado? E lembra que eu falei que eu podia fazer aquilo? Então, eu estou fazendo algo semelhante. Eu vou pegar essa fórmula e vou dividir tudo por seno quadrado. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, eu vou dividir tudo por seno quadrado. Mas, Júlia, por que o seno? Criatura, porque eu vou chegar numa outra fórmula. Me ajuda aí, ó. O que é seno sobre seno? É 1. Seno sobre seno é 1. E cosseno sobre seno? Está aqui em cima. Cosseno sobre seno é a cotangente. Só que está ao quadrado, né? Então, vai ficar mais cotangente quadrado. E o que é 1 sobre seno? Olha o resuminho de vocês aí. O que é 1 sobre seno? Professor, 1 sobre seno é a cossecante. Então, vai ficar igual a cossecante quadrada. Então, ó, uma outra relação trigonométrica. Júlio, essa fórmula é muito usada na Unifenas ou não? Não muito. Eu consigo fazer a maioria dos exercícios sem ela. Tá. Então, a dica que eu dou é, se você tem facilidade de memorizar, para a pessoa que tem facilidade de memorizar as coisas, é uma fórmula que às vezes pode te ajudar. Ela facilita os cálculos, mas nada impede de você esquecer dessa fórmula e conseguir fazer os exercícios do mesmo jeito. Tá. Tá bom? Digamos que ela é secundária. Certo. Mas eu tô mostrando que existe, porque às vezes alguém vai estudar e vê que existe, e vai, mas o Júlio não falou isso. Gente, para eu acabar a teoria, nós vamos voltar no raciocínio, vamos voltar de novo na relação fundamental, só que agora nós vamos dividir tudo por cosseno quadrado.
o mesmo raciocínio que eu fiz com seno, eu vou fazer com cosseno. Igualzinho. Só que vai mudar aqui embaixo as coisas. Então, vamos lá. Ó. Pega a relação fundamental e vamos dividir tudo, todos os três termos, por cosseno quadrado. Certo, turma? Olha lá, me ajuda agora aqui, ó. O que é seno sobre cosseno? Se você olhar no seu resuminho, Tangente. é a tangente. A tangente quadrada. Cosseno sobre cosseno é 1. E 1 sobre cosseno? É a secante. Esta é a nossa última formulazinha. Essa fórmula é secundária também? Também. Essas duas últimas são as menos importantes. Se você esquecer delas, muito provavelmente você vai conseguir fazer os exercícios. Agora, as outras são importantes, hein? Não esquece das outras, não. Ô, Júlio, Oi. na prova que caiu da Unifenas, aquela que tinha uma árvore, era o exercício que tinha que usar essas formulazinhas? Exatamente. Eu acho que é uma dessas a gente tinha que usar. Eu vou resolver ele para a gente na próxima aula. Agora, Tá eu certo. acho, eu tenho que olhar direitinho o exercício, que eu não lembro direito. Mas eu acho que envolve triângulo. Então, Era um acho triângulo. isso, aí a gente conseguia resolver usando as fórmulas da primeira aula. Depois você dá uma olhadinha lá, vê se você consegue. Tá. Beleza. Tá? Mas assim, de qualquer forma, a gente pode resolver ele na aula que vem. Beleza, obrigada. De nada. Gente, resuminho, então, para fechar a teoria, beleza? Então, ó, fórmulas importantes que a gente tem que saber para resolver problemas dessa parte da trigonometria. Essa aí, importantíssima, não pode esquecer, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, tá? Então, resuminho, tá bom, gente? Cossecante é o inverso do seno, secante é o inverso do cosseno e cotangente é o inverso da tangente. Então, cossecante é 1 sobre seno, secante é 1 sobre cosseno e cotangente é 1 sobre a tangente. Além disso, tangente é seno sobre cosseno e cotangente é o inverso, cosseno sobre seno. Tá vendo que inverte uma da outra? Ó? Uma é seno sobre cosseno, a outra é cosseno sobre seno. Essas são as principais, tá? É bom saber. E as duas últimas foram as que eu falei para vocês que não é tão importante assim. Turminha, certo? Deixa eu ver a redação, né? Pessoinhas, então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou montar a listinha de exercícios para vocês, eu mando. Aí na aula de segunda-feira eu vou fazer exercícios dessas duas aulas. Eu já fiz 2 exemplos hoje, mas nós vamos praticar essas formulazinhas na aula de segunda. Tá bom? Aí eu mando a listinha de exercícios para vocês. Fechou? Então por hoje tá bom, a gente vai parar por aqui. Boa Páscoa para vocês, tá? Bom descanso. Até segunda-feira, se Deus quiser.